Olá, aluno! Voltamos com o nosso aulão aqui de informática, um aulão 0800 para te preparar para o concurso da Polícia Militar do Ceará. Prova que vai acontecer no domingo. Nós estamos aqui fazendo uma bateria de questões de informática AOCP, da banca AOCP, essa banca aí que vai aplicar a prova no domingo. Espero estar ajudando vocês. Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Veja a questão de número 9. É uma questão que caiu uma função chamada de função condicional. Essa função se, gente, é uma função condicional. Assim como uma função condicional, ela testa uma condição, ela faz um teste lógico, né? Já que é uma função condicional, ela faz um teste lógico. E aí, gente, a escrita dessa função você não pode esquecer. A escrita dela, gente, a sintaxe, a regra para usar essa função é assim. Se no início a pessoa que for usar essa função tem que colocar a condição, logo depois da condição tem que colocar o argumento valor verdadeiro e no final o argumento valor falso. Essa função, ela é uma função com 3 argumentos, o argumento 1, argumento 2 e argumento 3. Olha aí, é uma função de 3 argumentos, beleza? Então essa função funciona da seguinte maneira: o Excel testa a condição. Se a condição for verdadeira, ele faz o cálculo do verdadeiro. E se a condição for falsa, ele faz o cálculo do falso. Tudo bem? Então, testa a condição. Se for verdadeiro, faz o verdadeiro. Se for falso, faz o falso. Então, nessa questão aqui, ó, você tinha que fazer o quê? Você tinha que marcar o lugar que é a condição, ó. Aqui é a condição, de acordo com a escrita. Vamos lá, condição. Aqui é o valor verdadeiro, ó, de acordo com a escrita. E aqui é o valor falso, de acordo com a escrita, tá vendo? Condição, valor verdadeiro e valor falso. Quando o Excel testar a condição, se a condição for verdadeira, ele vai fazer o cálculo do verdadeiro. E se a condição for falsa, ele vai fazer o cálculo do falso. Essa ordem não vai mudar. Sempre a condição no início, valor verdadeiro e valor falso no final. Então, chegou na prova, vamos lá. Chegou na prova, a primeira coisa que você vai fazer é marcar o lugar que é a condição, marcar o lugar que é o valor verdadeiro e marcar o lugar que é o valor falso. Com base no quê? No ponto e vírgula. O ponto e vírgula separa os argumentos da função. Beleza? Combinado? Então vamos voltar lá. Sempre tu vai fazer isso aí que eu fiz, beleza? Agora o que nós vamos fazer? 2 vezes 2 dá 4. Maior que 2 potência de 2. 2 vezes 2 deu 4, 2 ao quadrado. Isso aqui, ó, gente, é o mesmo que isso aqui. A base primeiro, aqui é a base, e aqui é o expoente. Expoente. 2 ao quadrado. 2 vezes 2 vai dar quanto, gente? 4 também. Então, aqui também deu 4, ó. 2 vezes 2, 4. 2 ao quadrado, 4. 4 é um número maior que 4? Pergunto para você. 4 é maior que 4? A gente está fazendo um teste condicional. 4 não é maior que 4. 4 é igual a 4. Então, essa condição está verdadeira ou está falsa? Isso mesmo, galera. Falso. 4 não é maior que 4. Condição foi testada, deu falso. Vamos lá? Se a condição foi falsa, eu esqueço o cálculo do verdadeiro e faço o cálculo do falso, já que eu quero fazer exatamente aquilo que eu falei. Testa a condição, se a condição for verdadeira, faz o verdadeiro, se for falso, faço o falso. Se fosse 14, 14 é maior que 4? Sim, verdadeiro, aí você ia fazer o verdadeiro. Só que 4 não é maior que 4, é igual, então deu falso. Aí vai fazer essa expressão 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Então a nossa resposta aqui é a letra C, 4 como resultado. Então aprendemos aqui a resolver uma questão que quando cai na prova uma galera erra, porque não sabe fazer o uso da função adequada. É a função condicional. E se cair na prova, um monte de gente vai se dar mal. E vocês vão se dar bem porque aprenderam a fazer a função. Vamos lá. Vamos para a questão de número 10. Assinale a alternativa que descreve de forma correta
Uma mídia de armazenamento é uma memória que utiliza tecnologia óptica para leitura e gravação. Sempre que falamos de memória, nós podemos classificar as memórias de acordo com seu princípio de armazenamento como memória ópticas. Vamos apagar aqui. As memórias ópticas são as memórias que utilizam luz para ler os dados gravados. Então nós podemos citar o CD, o DVD e o BD. Aí você fala, professor, o que é BD? BD é Blu-ray. Blu-ray. Beleza. Veja, então essas são as memórias ópticas. Aí nós temos as memórias magnéticas. As magnéticas são aquelas que utilizam o princípio do magnetismo para ler e gravar dados. Nós temos o HD, que é uma memória magnética. Nós temos o antigo disquete, que é uma memória magnética. E nós temos também as fitas, que são fitas magnéticas. Então, elas trabalham com processo magnético. Nunca esquecer que as memórias magnéticas, elas são memórias lentas, elas são memórias mecânicas, por isso faz barulho. Lembra do disquete? Porque são memórias magnéticas, barulhentas, mecânicas. E aí nós temos os princípios eletrônicos, que não trabalha com o princípio mecânico de gravação, mas trabalha com circuito eletrônico, que são os famosos chips, né? Por exemplo, nós temos o chip de memória RAM, que a gente já falou, o chip de memória ROM, e nós temos o chip também de memória flash. Então aqui são princípios de armazenamento, tá bom? Então vamos lá, a resposta aqui é DVD, que é uma memória óptica, tá bom? E se na prova te perguntar qual é a memória óptica de maior quantidade de armazenamento, qual a resposta que tu vai marcar? Vamos lá? A que tem maior quantidade de armazenamento das memórias ópticas são essas aí, vamos lá, ó, 700 megabytes, o DVD pode variar em 4.7 gigabytes e 8.5 gigabytes. 4.7 quer dizer que você pode gravar em uma face só, one layer, em uma face. E essa aqui é porque você pode gravar em duas faces, double layers. Ou seja, você pode gravar em duas camadas, beleza? Double layer, em cima e embaixo. O Blu-ray, a mesma coisa, tem o de uma face, que é 25 gigabytes, e tem o de dupla face, que é 50 gigabytes. Então, desses três tipos de memória óptica, aquela que tem maior capacidade de armazenamento é o Blu-ray. E voltando aqui, ó, a RAM é chip, a cache é chip, cartão SD é chip, pendrive é chip. É tudo memórias em circuitos eletrônicos. Só o DVD que é memória óptica. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão de número 11. Considerando o Word 2007 em sua instalação padrão versão em português, as funcionalidades representadas na imagem a seguir estão presentes em qual menu do Microsoft Word? Ó, ele fala das margens, orientação do papel, né, que se é paisagem ou retrato, se é em pé ou deitado, o tamanho do papel, A4, ofício, colunas, quebras de página e seção, tudo isso aqui, ó, está na configuração da página. Pergunto, qual é a guia para fazer a configuração da página? Vamos lá. Eu vou abrir aqui o Microsoft Word, olha lá. Se eu quiser fazer configuração da página, gente, eu vou na guia layout da página. Ó, guia layout da página tem aqui, ó, configurar a página. Tem as margens, tem a orientação do papel, tem o tamanho do papel, ó, tem as colunas, tem quebra de linha, quebra de página e quebra de seção, tem número de linha, né, que é para botar um número na frente de cada linha do seu documento, e a hifenização do texto, que é colocar um hífen no final do documento. Olha aí, eu vou até mostrar essa, ó. Olha a hifenização, vamos abrir aqui, vamos ver se isso aqui abre. Pronto, ó. Aqui o texto está justificado, ó. Um texto de estatística, está justificado. O que eu faço? Eu venho aqui no layout da página, hifenização automática, ó. Agora ele colocou hífen no final de cada linha, ó. Agora o documento ficou hifenizado. Ficou bem bonito, olha lá.
trabalhando com hífen, beleza? Então ele hifenizou o documento, olha lá, hifenizou, ó, colocou os hífens. Então a hifenização, se cair na nossa prova, a hifenização está na guia layout da página, na parte de configuração. A resposta é a letra D. Questão de número 12. Acerca do navegador Google Chrome, que também serve como informação para o Internet Explorer. Vamos lá. Em português, para buscar uma determinada palavra ou termo em um site previamente acessado, conforme a imagem a seguir, deve utilizar qual tecla de atalho? Gente, ele quer saber uma tecla para buscar uma determinada palavra. É que você vai digitar a palavra aqui, ó. Concurso. Aí ele vai buscar a palavra concurso na página que eu estou trabalhando. Gente, muitos alunos vão achar que a tecla seria Ctrl L, mas Ctrl L é no Word. No Word. Aqui no navegador, gente, é Ctrl F. E aí eu posso dar uma dica importante para vocês. Quando a gente está usando um navegador e o navegador trabalha com várias guias, vamos botar aqui uma guia que está acessando o UOL, uma guia que está acessando Terra, uma guia que está acessando a Globo.com, e você está em uma dessas páginas aqui. Quando você quer criar uma nova guia aqui, a tecla é essa, ó, Ctrl mais T. Ctrl T é uma nova guia, se cai na prova. Se você quiser alternar de uma guia para outra, a tecla é Ctrl mais Tab. Ctrl Tab, alternar entre guias. Aí você fala, professor, não é Alt Tab, professor. Não. Alt Tab é alternar entre janelas. Aqui é alternar entre guias. Entre uma guia e outra é Ctrl Tab. Tá bom? Então essas teclas aqui podem cair, tá? Essas que eu mostrei aqui, Ctrl T e Ctrl Tab. E para pedir uma nova janela é Ctrl N. Esse Ctrl T é nova guia. Nova janela é Ctrl N. Tá bom? Então as nossas observações são essas, não pode esquecer. E também não esquecer da tecla F11. F11 é uma tecla muito importante dos navegadores para colocar em tela inteira. Tela inteira. E não pode esquecer que para sair da tela inteira também é F11. Não é ESC, viu, gente? ESC não sai da tela inteira. Mas lá em casa sai, professor. Sai se tu tiver no PowerPoint. Aqui no Internet Explorer, no Google Chrome, F11 para a tela inteira, sai da tela inteira com F11. ESC não sai. ESC não sai. Beleza? Vamos para a próxima questão. Considerando o sistema operacional Windows, o que o gerenciador de tarefas permite? É isso que ele quer saber. Vamos lá. O gerenciador de tarefas, as pessoas não conhecem muito bem pelo nome, mas o gerenciador de tarefas é exatamente aquele programa que você usa para destravar o computador. Alguém chega e fala, ó, destrava o computador, usa essa tecla aqui. A pessoa te oferece qual tecla? Te oferece não, te recomenda usar qual tecla? Ctrl Alt Delete. O Ctrl Alt Delete vai fazer isso ali, ó. Vamos lá. Olha lá. O Ctrl Alt Delete, é melhor nem dar o Ctrl Alt Delete aqui, hein? Não vou dar o Ctrl Alt Delete não, porque eu não sei a senha. Coloca a senha para mim aí na tela, ô câmera. Vamos lá. Só para eu saber a senha. Eu vou dar o Ctrl Alt Delete, ó. Ctrl Alt. Vou apertar o Delete. Ctrl Alt. Só tá faltando a tecla aqui funcionar, né? Ctrl Alt Delete. Olha lá. Apertei o Ctrl Alt Delete, ó. Apareceu a tela para bloquear o computador. Tá vendo aí? Puxa a tela para eles. Essa tela não aparece para eles não, é? E a tela não aparece para vocês, ó. Ctrl Alt Delete, gente, aparece uma tela em que você encontra... Não apareceu para vocês aí, ó. Não aparece, não aparece. Ctrl Alt Delete vai aparecer uma tela em que você encontra bloquear o computador, trocar de usuário, né? E aí lá vai ter uma opção para bloquear o computador também. E vai ter uma opção para você entrar no gerenciador de tarefas. Então quando você dá o Ctrl Alt Delete, você entra no gerenciador de tarefas, mas de uma forma secundária. Não é uma forma direta. Se tu quiser entrar no gerenciador de tarefas de forma direta, aí você usa essa tecla aí, vamos lá. Essa tecla aqui, Ctrl Shift ESC, ela é uma forma direta de acesso ao gerenciador de tarefas.
Diferente do Ctrl Alt Delete, que é indireto, ó. Vou dar o Ctrl Shift S, que olha lá. Ctrl Shift S, que abriu o gerenciador de tarefas. Aqui no gerenciador de tarefas, gente, você vê os programas que estão em execução, ó, e os processos que estão em execução. E aqui também você faz uma análise do desempenho do teu computador, ó. Olha a análise do desempenho. Então, o gerenciador de tarefas permite eu visualizar os programas e processos que estão em execução e também analisar o desempenho do computador. Tem várias opções aqui, ó. Tá vendo? Então, o que na prova pode cair a respeito do gerenciador de tarefas? O gerenciador de tarefas permite que o usuário agende suas tarefas em forma de lembrete. Não. O usuário agende suas tarefas para serem executadas de forma automática. Não. O computador gerencia a energia do monitor nas formas de economia. Nada a ver. O usuário visualize os processos em execução. Essa é a resposta, ó. Vou dar o Ctrl Shift S, que olha lá, eu estou visualizando os programas em execução. Quando o estado do programa está travando o meu computador, eu seleciono ele e venho aqui, ó, no finalizar tarefa. Que aí ele destrava o computador. Só que na nossa prova não vai cair. Qual é a função do gerenciador de tarefas? Destravar o computador. Não vai cair assim. É visualizar os programas e processos que estão em execução. Aí veja bem, sendo um pouco mais específico. O gerenciador de tarefas permite visualizar os programas e processos em execução. Processos em execução, gente, são os programas. Programas e processos em execução. Um programa é um processo em execução. Tanto é que uma vez um aluno no Facebook falou, professor, caiu numa prova aqui, processo malicioso. O que é processo malicioso? Aí eu falei, ó, processo malicioso é um programa malicioso, é um malware, é um vírus, é um cavalo de Troia, é um spyware, é um processo malicioso. Então o que eu quero dizer? Que processo, dependendo do contexto, ele é usado como sinônimo de programa. Programa em execução, processo em execução. Aí veja bem, lá no gerenciador de tarefas, puxa a tela aí, lá no gerenciador de tarefas você consegue ver os programas em primeiro plano e os programas em segundo plano. O que eu quero dizer? Os programas em primeiro plano são aqueles que quando estão sendo executados, quando você executa ele, ele aparece na tela. Esse é o processo em primeiro plano. Quando você executa, você vê. O processo em segundo plano é aquele que está em execução e está no fundo. Você não consegue ver, está em background. Você não consegue ver o processo em execução. Ele está em segundo plano. Você não vê o processo em execução. Quer um exemplo? O vírus. O vírus, ele é um programa ou não? Sim, é um processo malicioso. E esse processo, quando está em execução, o vírus, ele fica em segundo plano. Você não vê na tela o vírus. O vírus não aparece para você, tá? O vírus fica em segundo plano. Então, o que eu quero dizer? Sendo bem técnico mesmo, o gerenciador de tarefas permite visualizar os programas que estão em primeiro plano e os que estão em segundo. Então, o que pode acontecer? Eu posso usar o gerenciador de tarefas para verificar se existe algum processo malicioso por trás que eu não estou vendo. Olha lá. Então, aqui nessa lista aqui, pode ser que através dessa lista eu descubra algum processo malicioso. É aí que entra uma ideia importante para a prova. Se o gerenciador de tarefas permite visualizar os processos em execução, tanto foreground, aí você fala, que diabo é foreground, professor? Primeiro plano, quanto background, que são os de segundo plano, nós podemos dizer que essa ferramenta me faz também verificar se existe um processo malicioso no meu computador. É uma ferramenta usada por técnicos para descobrir e fazer análises em busca de vírus, em busca de cavalo de Troia e enfim, tá bom? Então, se cai na prova, o gerenciador de tarefas permite fazer uma análise investigativa em busca de programas maliciosos, em busca de processos maliciosos. Você vai marcar esse item, porque esse item está correto. É mais avançado, mas está correto. Beleza? Então, finalizamos aqui mais uma parte do nosso aulão. Espero vocês no quarto vídeo, que será postado aí também no YouTube amanhã. Abraço e até a próxima.